que o Natal não é bem o dia que Jesus nasceu. Afinal, Jesus nasceu dia 25 ou não? Nasceu ou não? Quem quer começar respondendo? Eu creio que não foi no dia 25 de dezembro, até porque a palavra de Deus diz que os pastores estavam no campo. E se fosse em dezembro, lá é muito frio, eles não estariam no campo, né? Mas a igreja escolheu essa data porque os romanos celebravam o Deus Sol. O Natal foi chamado para essa data por causa da festa romana do Deus Sol e do período da Saturnália, que tinha o costume de troca de presentes também. Os seguidores de Cristo queriam acabar com essa festa, porque diziam que era uma festa pagã, então festa pagã não presta. Mas não conseguiram acabar. Então, no século III, depois de Cristo, colocaram o nascimento de Cristo nesse dia. E aí confundiram, Então nós usamos ainda castanhas, nós usamos nozes, nós usamos árvore de Natal, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Festa pagã. Tanto a guarda do domingo como a celebração do Natal, a 25 de dezembro, tem a ver com o Deus Sol dos pagãos. Que Yeshua, Jesus, não nasceu em dezembro. E nós vamos dar aproximadamente a época do nascimento de Yeshua, que, já antecipando para vocês, final de setembro ou outubro, nessa época. Quando ele nasceu, Jesus Cristo, havia naquela mesma comarca que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Uma coisa que jamais poderia acontecer em dezembro, na época, né, porque era inverno, então isso jamais aconteceria. Exatamente, existe inclusive referência no Novo Testamento, porque existe a festa da dedicação, que é conhecida como Hanukkah, que por acaso vai começar hoje. E Hanukkah é justamente no inverno. Então, jamais os pastores poderiam estar fora apacentando as ovelhas no inverno. Ou seja, em dezembro, então, Exatamente. Quer dizer que mito total, Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu foi Tamuz, e aí vai haver uma série de outros problemas relacionados ao Natal, porque comemora-se um aniversário de um ídolo usando o nome de Jesus e Yeshua. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo. Porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Historicamente falando, a data em que hoje se comemora o Natal era originalmente a celebração do nascimento do Deus Sol no solstício de inverno. Bom, você precisa saber de uma coisa. A primeira vez na história da humanidade onde o Natal foi celebrado no dia 25 de dezembro foi no ano 354. Então, quando isso aconteceu, quando o Papa Libério instituiu essa data, na verdade, a Igreja Romana ela estava cristianizando eventos pagãos, que significam o nascimento do Sol invicto, que eles adoravam ali o Deus Sol. Então o que eles fizeram? Uma festa pagã, eles agora começam a cristianizar as festas e os costumes pagãos. O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. Todos nós sabemos que é a época do inverno. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, as Escrituras dizem que na noite em que Jesus nasceu, pastores estavam vivendo ao ar livre, no campo, mantendo vigílias sobre os seus rebanhos. Ora, se era inverno, 25 de dezembro, como é que era possível os pastores estarem no campo? Aliás, se me permite, tenho aqui uma citação feita por uma enciclopédia, aliás, por um livro chamado A Vida Diária na Época de Jesus. Ela faz o seguinte comentário. Diz que os rebanhos ficavam ao ar livre da semana antes da Páscoa, fim de março, até meados de novembro. Daí, eles passavam o inverno em abrigos,
E só com base nisso podemos ver que é improvável que a data tradicional do Natal esteja certa, visto que o Evangelho diz que os pastores estavam nos campos. Mas, portanto, esta é a razão pela qual nós não celebramos. Teólogos e estudiosos explicam que o 25 de dezembro foi aproveitado, era uma festa pagã, portanto, dedicado ao Deus Sol, festa dedicada ao Deus Sol invencível, e que foi aproveitada para evangelizar os povos que não tinham em Jesus Cristo o Deus único. Portanto, é um dado assente que 25 de dezembro era uma data pagã que depois foi aproveitada. Mesmo assim, as testemunhas de Jeová não aceitam festejar esta data. Ora, se é uma data que tem como origem pagã, como é que uma religião cristã poderia festejá-la? Mas celebram a morte de Jesus. Preferem celebrar a morte de Jesus e não a data, o 25 de dezembro, que é a data do nascimento. Não é uma questão de preferir. Eu disse que é aquilo que a Bíblia diz. Em Lucas capítulo 2, versículo 19 e 20, quando Jesus instituiu a comemoração da sua morte, foi ele mesmo quem disse: persistia em fazer isso em memória de mim. Por isso é que nós celebramos a sua morte. Se ele dissesse a mesma coisa em relação ao seu nascimento, a coisa já seria diferente. Mas nós fazemos aquilo que a Bíblia diz. E em relação ao Natal, há bocado citou um comentário feito pela Enciclopédia Barça. Eu vou aqui citar pelo menos a Enciclopédia Americana, que diz que muitos eruditos acreditam que essa data foi escolhida para que o cristianismo fizesse mais sentido para os pagãos convertidos. Ora, por esta razão, por ter uma origem pagã, nós, as testemunhas, não celebramos o Natal.